Bom dia a todos, oi galera. Vamos nesse pequeno vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as questões do Enem de História de 2024. Deixa eu apontar aqui a primeira questão que nós vamos discutir. Questões do Enem 2024, nós vamos analisar a questão 47. Era uma vez um país, uma cidade, uma praça, algumas mães, as mães da Praça de Maio. Silenciosas, com lenços brancos na cabeça, rondavam a Praça de Maio. Incansáveis, caminharam por dias, meses, anos. Foram chamadas de loucas. Em silêncio, criaram fato político. Escancararam as entranhas da repressão, desafiaram o aparato militar e suas dores ecoaram pelo mundo. Como observou Oliveira, à luz do dia, sob as janelas do ditador, sob chuva, sob sol, no silêncio entrecortado de gritos, faziam ouvir como a alucinação de uma litania que ecoou no país, na América Latina e além mar. Era impossível ignorá-las. Estavam lá, sempre em silêncio, mas estavam lá. Aí a pergunta, para a gente tentar chegar a uma solução, né, qual delas se encaixa no enunciado acima? Qual problema de âmbito nacional argentino o movimento social mencionado expôs ao mundo? Então vamos falar, professora, mas aqui fala num movimento nacional de âmbito argentino. Eu não morei na Argentina. Não, mas não é por aí. Nós temos palavras no texto, palavra-chave, que dá para chegar a uma conclusão de que assunto estamos falando, inclusive que ocorreu no Brasil também. Então, nós temos palavras aqui como, por exemplo, ditador, né? Que dá para a gente analisar aqui, que está falando de uma ditadura militar, um momento militar. Então, vamos analisar, por exemplo, a letra A, violação dos direitos humanos. Será que esse texto que aborda sobre a ditadura militar na Argentina, ela se refere à violação dos direitos humanos? Aguarda aí um pouquinho. Vamos para a letra B. Insegurança da juventude periférica. O enunciado aqui trata de uma juventude periférica. O enunciado fala das mães, né, na praça, mas não fala de uma juventude. Naturalização da violência doméstica. O enunciado trata dessa questão? Fala de violência doméstica? Não. Fala de mães, né, que choravam, mães que demonstravam tristeza, mas não comenta, não retrata sobre a violência doméstica. Letra D, ampliação das desigualdades sociais. O texto vem tratando dessas desigualdades sociais? Também não. O texto, em momento algum, fala dessa desigualdade. Fala, como nós falamos, da ditadura, né? As mães que se reuniam nessa praça, incansáveis, né? Quer dizer que sempre elas estavam nessa praça tentando uma mobilização, né? Contra o quê? Contra o regime militar naquele momento. A letra E, relativização dos princípios democráticos. Aqui elas estão tentando reexaminar os princípios democráticos, né, nesse movimento na Praça de Maio. Não é citado isso no enunciado. Então, nós vamos voltar na letra A. Problema de âmbito nacional argentino e movimento social mencionado no texto. O que foi retratado aqui? A letra A, violação dos direitos humanos. Então, é ela que se encaixa, né, na ditadura militar aí na Argentina. Fica, então, a letra A como resolução da questão
47. Vamos analisar mais uma. A questão 51. Texto 1. Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada, Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Entre suas obras mais famosas está a marcha O Abre Alas, sucesso nos blocos de carnaval até hoje, e o tango gaúcho, além de inúmeras peças musicais para teatro e óperas. Chiquinha também teve uma atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da escravatura. Texto 2. Depois da estreia de sua peça, Gonzaga, em 1867, que tem como um de seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve talvez o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo brasileiro, publicados em 1883 no livro Os Escravos, 12 anos após sua morte. Os textos Vozes da África e Navio Negreiro, por exemplo, publicados em folhetos já em 1878, tiveram enorme repercussão desde a sua circulação, a ponto de Afrânio Coutinho, um importante crítico brasileiro, afirmar ter sido Castro Alves, no que diz respeito à poesia anti-escravista, um dos primeiros que o Brasil ouviu. Está aí a leitura dos dois textos, e aí nós vamos à pergunta. Os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa do ou em defesa da. Então, veja bem, voltando aqui um pouquinho, nós tivemos a leitura do texto 1 e texto 2. Aliás, a Chiquinha Gonzaga, que é citada aqui no texto, né? Lembrando que aqui já tem palavra-chave também, quando a gente fala em defesa dos direitos da mulher, né? O fim da escravidão. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente do seu tempo, que já lutava pelo espaço da questão da mulher na sociedade, né? Lembrando que aqui é uma época da escravidão, e o que a gente pode destacar aqui é a questão em defesa também do fim da escravidão, né? Então, voltando, os textos entram em defesa do quê? Letra A, ação integralista? Não. Inclusive aqui nós temos essa questão é lá na frente, né? Já com Getúlio Vargas. Então, essa questão não se encaixa nos dois textos, né, nos dois enunciados aí que nós acabamos de ler. Literatura realista? Também não. Nós temos aí no enunciado, né, a questão de defesa pelos direitos da mulher, né, e pelo fim da escravidão. Então, também não se encaixa. Movimento abolicionista? Será que a letra C encaixa nos dois textos? Sim, movimento abolicionista. Por quê? É como eu disse para vocês, nós temos a palavra-chave aqui, fim da escravatura. Então, o enunciado fala do período da escravidão, né, da escravatura. A luta de Chiquinha Gonzaga pelos direitos da mulher, também pelo fim da escravidão. Então, voltando nas respostas, na letra C, movimento abolicionista. Os dois textos indicam, então, entra em defesa do movimento abolicionista. E só para terminar essa questão, a letra D trata de política indigenista, né? Veja bem que essa questão foge do enunciado dos dois textos, né? E a letra E, nacionalismo desenvolvimentista. Também foge do enunciado, porque nós vamos ver esse nacionalismo lá com Getúlio Vargas, né, e JK. Então fica a letra C como movimento abolicionista, ok? Vamos para mais uma questão. Questão 58. As instituições que a Idade Média nos legou
quer dizer, deixou como legado, como herança, são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Nós temos um texto aqui tratando do que? Qual que é o assunto? Universidades, certo? Universidade medieval. Podemos até citar a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca, né? Então, a palavra-chave está aí na questão das universidades no período medieval. Vamos ver a pergunta. De acordo com o texto, o legado, a herança das universidades medievais tornaram-se um relevante patrimônio histórico-cultural por: letra A, adotar currículo e método padronizado? Não, o texto não fala em currículo, né? A questão curricular ela não se encaixa aqui nesse texto. Fala em conhecimento, né, na transmissão desses conhecimentos nas universidades, mas não se trata de currículo. Letra B, rejeitar ideologias e costumes orientais? Também não. O texto ali não fala em rejeição de ideologia, né, de costumes orientais. E lembrando que vale ressaltar que eles tinham contato com costumes orientais, né, com outras ideias, então não fala dessa rejeição no texto, não. Letra C, possuir organização e função mercantil? Vamos voltar um pouquinho. Se nós estamos falando aqui de universidades, né, na época medieval, e ali está falando na letra C, de função mercantil? Não. As universidades não tinham essa função de comércio, né? Então, a letra C ela não se encaixa no que está pedindo aqui como patrimônio histórico e cultural. Letra D. Transmitir técnicas e valores ecumênicos. Também, se voltarmos aqui no texto, nós não temos um enunciado falando em transmissão de técnicas, né? Nós temos o enunciado falando de universidades, transmissão de conhecimento, mas não dessas técnicas, né? E a letra E, agregar tradição e conhecimento científico. Então, podemos agregar tradição, sim. Então, as universidades, elas agregavam tradições, sim, e conhecimento científico, porque vai ser através dessas universidades, que podemos citar Coimbra, Salamanca, né, que vai adquirir o conhecimento científico. Então, de todas as questões aqui, entre a letra A, B, C, D e E, é a letra E que se encaixa como patrimônio histórico-cultural nas universidades, né, medievais. Então, fica a letra E como resposta. Então, galerinha, espero ter contribuído, né, um pouquinho com essas 3 questões de história e desejo que vocês tenham acertado, né? Mas está aí esclarecendo um pouquinho sobre essas questões do Enem de História 2024. Até mais!